TVU, canal universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. O programa Boas Práticas de Gestão esteve no Tribunal de Contas dos Municípios conferindo de perto a realização do primeiro encontro regional com os prefeitos cearenses com vistas às eleições municipais de 2012. Estes encontros acontecerão em várias regiões do estado do Ceará até o mês de julho e visam orientar os prefeitos sobre os procedimentos para transmissão de cargos. Na ocasião, foi distribuída uma cartilha denominada Boas Práticas da Gestão Pública. Vamos ouvir agora o que diz o presidente do TCM, Manuel Bezerra Veras. Dizer a vocês, deixar claro, uma coisa muito importante. Há poucos dias atrás, nós iniciamos as nossas fiscalizações ordinárias no interior do estado do Ceará todo, inclusive nos municípios que a fiscalização iniciou foi no município de Crato. E, como eu tenho falado muito nessa questão, vamos trabalhar de maneira preventiva, vamos procurar colaborar com as administrações para que problemas não aconteçam no final do ano, tanto para os gestores atuais como para os gestores futuros. Vamos evitar que aconteçam aqueles problemas que aconteciam antigamente de desmontes nas administrações. Vamos trabalhar preventivamente com esse discurso que eu estou a falar, prevenção, casou com o início das nossas fiscalizações ordinárias. De repente alguém pode ter entendido que o tribunal estaria indo para os municípios, onde estaria havendo desmonte das administrações. E eu preciso deixar claro para vocês que não existe denúncia de desmonte, tá certo? No tribunal, o que nós estamos a fazer nos municípios, neste momento, é o cumprimento daquilo que é a regra normal do tribunal de fiscalizar os 184 municípios do estado do Ceará. Esta ação, efetivamente, é uma ação fiscalizadora do tribunal, mas o grande objetivo do que eu pretendo fazer durante o período da minha administração aqui é chamar a atenção dos gestores, porque não me causa nem orgulho encontrar irregularidade com as administrações não. Pelo contrário, o que nós queremos é prevenir, é procurar chamar a atenção dos gestores, porque muitas vezes os problemas que estão a acontecer, eles podem ser solucionados ainda a tempo. É melhor que sejam solucionados com a ação do tribunal do que o gestor ser posteriormente de surpresa, não é? E com as consequências graves que existem hoje em dia. Eu digo isso da necessidade que tem o tribunal de fazer essa ação de caráter preventivo, porque as sanções hoje relativas a quem tem contas aprovadas e transitadas em julgado pelo tribunal, bem como também em relação, por exemplo, ao julgamento das câmaras municipais, pela aprovação das câmaras do caso dos prefeitos municipais, é uma sanção muito grave. Ela é praticamente, como a gente diz, a prisão perpétua, né, no crime, porque ela leva à morte política do cidadão. Ou seja, ela é grave demais. E é o quê? E é exatamente isso. Não poder mais ser candidato. E por 8 anos. Tanto é que o legislador, ao inserir esta sanção, ele disse exatamente isso. Olha, isso aqui é para os casos em que há aquela irregularidade, com a questão da improbidade administrativa, caracterizada, etc. Então, eu julguei, nós, no ano passado, promovemos diversos cursos feitos pelo tribunal em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A grande maioria dos municípios participou, encaminhando os seus
administrativa, mas isso não é motivo para desistirmos nós, no sentido de que nós venhamos a paralisar as nossas ações. Nós temos que continuar insistindo nesta ação, tá certo? De orientação, de trabalho pedagógico aos municípios e, paralelamente a isso, evidentemente, fazendo uma outra coisa, que é acelerando os nossos julgados. Porque o tribunal também, vocês veem aí nos jornais, ele todo dia é cobrado, às vezes, pela lentidão que se reclama tanto no país dos julgados. O que é também uma verdade. Nós não estamos aqui para obscurecer nada, não. Só que é necessário que as pessoas compreendam algumas coisas interessantes. A primeira delas é a seguinte: eu cheguei aqui no ano de 2003. Não estou aqui elogiando, não, até porque não foi coisa minha. Mas naquela época nós julgávamos 3 mil e poucos processos. Hoje nós julgamos por ano 7 mil e tantos processos. Este ano, em relação ao ano anterior, aliás, 2011, em relação a 2010, nós julgamos 20% a mais. Foram mais de 1.300 processos. Quem conhece o tribunal, porque às vezes as pessoas falam sem conhecimento do nosso trabalho, sabem da realidade, do esforço que é de todos os conselheiros, procuradores e auditores desse tribunal para que se dê celeridade. Agora, esse problema, ele é um problema de atraso que às vezes ainda acontece, que diz respeito ao país todo. Não é o Tribunal de Contas dos municípios só, não. Se vocês imaginarem as condições em que nós trabalhávamos naquele outro prédio, vocês conhecem o tribunal, sabem que ali não tinha a menor condição de se produzir absolutamente nada. Nós não tínhamos quadro pessoal, não tínhamos estrutura tecnológica para desenvolver os nossos trabalhos. O que se fazia ali, na verdade, já era um esforço sobre-humano para se superar essas dificuldades. No ano passado, nós aumentamos em 20%. Considere-se vários fatos em relação a isso. Primeiro, um mês praticamente paralisado. Foi o mês em que nós estivemos aqui fazendo a nossa mudança de prédio. Se isso não tivesse acontecido, nós teríamos aumentado aí em talvez 30% ou 40%, não chega tanto, mas uns 35% os nossos julgados em relação ao ano anterior. Então, é necessário que as pessoas conheçam o tribunal, saibam do trabalho que a gente tem que procurar fazer aqui, compreendendo que nós queremos ser parceiros dos municípios. Agora, nós não vamos renunciar a algo que é a nossa obrigação, que é a cobrança do cumprimento daquilo que a lei exige. Por exemplo, nós estabelecemos o portal de licitações do tribunal. Às vezes as pessoas não gostam disso, mas o tribunal não tem como fugir dessa questão. Nós, há pouco tempo, tomamos algumas atitudes em relação a alguns procedimentos licitatórios que tinham problemas de editais. Detectamos os problemas, solicitamos às administrações que fizessem as mudanças adequadas. Com certeza é melhor do que deixar o fato acontecer e julgar o processo depois de 2 anos com muitos gestores. As pessoas às vezes compreendem a coisa ao contrário. O tribunal está perseguindo, não é isso. Pelo contrário, deviam agradecer ao tribunal por, ao detectar esses problemas, chamar a atenção e praticamente dizer: olha, faça assim que seu processo está praticamente ok, pelo menos em relação ao edital. Isso dá tranquilidade ao gestor e, sobretudo, ao gestor. Então, eu queria dizer a vocês, nós estamos hoje praticamente lançando o objetivo dessa coisa hoje é esse. Eu fiz questão de fazer esta reunião aqui no pleno tribunal, porque como nós vamos agora iniciar as nossas viagens para o interior, para aqueles seminários que nós fizemos no ano passado, este ano os seminários estarão focados na questão da transição, na questão daquilo que o gestor tem que fazer, ou que ele não pode deixar de fazer
ou naquilo que ele também não pode fazer, é essa orientação que queremos dar, tá certo? Para que se evite no final do ano aquele problema tão frequente, todo final de gestão, a gente está com o CPI, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para apurar desmonte nas administrações municipais. Coisas que eu acho que se nós trabalharmos juntos, procurando orientar, chamando a atenção, sobretudo os bons gestores, eu espero que isso não aconteça. Essa coisa diz respeito a várias questões, que é o quê? Aqueles problemas de não pagamento de funcionário, desestruturação, às vezes, dos programas de saúde da família, problemas relativos à questão da educação, a questão de restos a pagar sem laço financeiro, endividando o município exageradamente, o que levará fatalmente à desaprovação das contas dos gestores municipais. Então, essa cartilha, ela contém, na verdade, é quase um livro que foi feito pela nossa escola de contas, ela é quase um livro de orientação aos gestores, tá certo? Em que nós dividimos em vários segmentos. O de orientação, no início, sobre vários pontos, tá certo? E ao final, evidentemente, nós colocamos também, não é, aquilo que o gestor, o calendário das obrigações junto ao tribunal e também um alerta aos gestores sobre aqueles artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e sobretudo da Lei 10.028, a Lei de Crimes Fiscais, para que as pessoas saibam quais são as consequências de determinados atos que os gestores não devem praticar e que realmente têm consequências muito graves. Portanto, é de fundamental importância dizer, houve alguém que chegou e disse assim, olha, são os primeiros municípios que estão indo, está havendo desmonte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que aconteceu foi que os municípios foram os critérios sorteados para serem os primeiros, tá certo? Nós queremos realmente trabalhar preventivamente para evitar que isso aconteça, mas o tribunal não está indo agora nos municípios por conta do desmonte. Nós temos nosso trabalho, que é um trabalho regular de visita aos municípios ordinários. E, excepcionalmente, nós temos tido também, como já fizemos este ano, né, uma coisa relativa a algumas inspeções extraordinárias, aí sim, solicitação do Ministério Público, alguns processos de fiscalização de obras que estavam pendentes, que não tinha ainda a oportunidade de verificar, tinha verificado sobrepreço, mas são coisas à parte. Parece que foram 8 processos que foram este ano, mas alguns já, inclusive, decorrentes de coisas do final do ano passado, né? O início do ano, o período de transição. Então, neste momento, é ação ordinária, Vamos trabalhar em parceria com vocês para realmente garantirmos uma boa transição no final do ano, certo? Então, eu queria agradecer a todos, chamar a atenção dos vereadores, por exemplo, um ponto fundamental, essa questão de fixação do salário do vereador tem que ser feito antes das eleições este ano. Não pode deixar para pós-eleições, ele está tudo aqui na cartilha, orientando como fazer, então, exatamente para que as pessoas não tenham suas leis posteriormente questionadas pelo próprio tribunal. Daniele, como é que foi a elaboração dessa cartilha e quais são os principais itens e orientações que constam nela? Bem, no tribunal tem sempre assim, a preocupação de orientar os gestores, principalmente no final de mandato. Então, nós técnicos elaboramos essa cartilha, fizemos a revisão de conteúdo e essa cartilha foi idealizada pela nossa Escola de Contas com o nosso auxílio. Aqui no TCM nós temos um setor destinado à orientação, justamente a prestar os esclarecimentos a todos os jurisdicionados, aos gestores. E nesse ano de final de mandato, nós temos que estar muito atentos para alguns aspectos, tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, como do calendário eleitoral. Então, é muito importante que os prefeitos encaminhem os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária anual para a Câmara Legislativa votar e devolver dentro dos prazos constitucionais previstos. Também
devemos ressaltar que os prefeitos devem observar os meses a partir dos quais não podem conceder revisões gerais e anuais, além da reposição da perda inflacionária. E igualmente importante ressaltar o período que deve ser observado, a partir do qual as contratações e nomeações devem ser evitadas. Para os presidentes de câmaras, também é interessante destacar a necessidade de aprovação e publicação do instrumento legal que fixar o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura. E isso é importante destacar, pois deve ocorrer até o final de setembro, tanto a aprovação como a publicação. Eu gostaria que você explicasse um pouco o prefeito que está deixando a gestão, mas ainda pode ser candidato à reeleição. Ele teria que ter as contas aprovadas até qual ano? Olha, nós tivemos aí a alteração, né? Nós chamamos da lei da ficha limpa, e é o seguinte: a partir de 5 de julho de 2004, as decisões do tribunal, onde as contas dos gestores foram consideradas com irregularidade insanável ou atos de improbidade impugnados, então, desde esse período para frente, de 5 de julho de 2004 até 5 de julho de 2012, os gestores que, porventura, estejam nessa situação, terão os seus nomes relacionados na lista que o tribunal vai encaminhar ao TRE. Isso, mas eles não prestaram conta ou se eles tiveram as contas desaprovadas? Inicialmente, se eles tiveram as contas desaprovadas, porque é assim que estabelece a legislação que disciplina a matéria. É com base na decisão de aprovação ou desaprovação das contas. Dentro da pasta, ele fez um papelzinho. Sandra, como foi a elaboração dessa cartilha e quais os principais itens constantes neste documento? Bem, essa cartilha ela foi elaborada pelo grupo técnico do tribunal, em que a Escola de Contas e Gestão, ela na realidade está na coordenação, e nós temos a parceria com a Diretoria de Assistência Técnica e Planejamento, com os técnicos da orientação e também com os técnicos da fiscalização. Então, os temas que a gente buscou abordar nessa cartilha são exatamente aqueles relacionados com boas práticas na gestão pública, ou seja, recomendações nesse momento de transições de governos que são importantes tanto no âmbito da Prefeitura como na Câmara Municipal. Temas como, por exemplo, procedimentos que devem ser observados quanto ao cuidado e também de proteção ao patrimônio público, temas como as despesas com pessoal. É importante a gente mostrar como é que se faz com o gasto com o pessoal, verificando os limites que são impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, também com relação a restos a pagar, né, que são processados e não processados. Da administração pública sempre está focado e está preocupado com essa questão de ter lastro financeiro para que realmente o município não tenha nenhum desgaste, não se sinta em situação difícil. Então, por exemplo, controle interno, que deve ser observado pela gestão pública para que não se tenha problema com relação aos recursos que são destinados àquele município, como estão sendo utilizados, controles financeiros, procedimentos com relação às transições de cargos para os seus sucessores, como é que deve montar essa equipe de transição. Com relação a endividamento, como é que está sendo feita essa questão de endividamento, a inadimplência dos municípios, disponibilidades financeiras e também pagamentos que não são realizados. Então são vários temas que a gente tem certeza que essa cartilha que foi elaborada pelo corpo técnico do tribunal, pelas áreas aqui que a gente tem parceria, a Escola de Contas e Gestão, a orientação, a Diretoria de Orientação e Planejamento, a fiscalização, que também inicia todo esse trabalho de fiscalização, como nosso presidente falou, que vai aos municípios para acompanhar e também recomendar boas práticas de gestão pública.
são importantes para que a sociedade ela possa ter realmente os seus anseios atendidos e, claro, os recursos financeiros que são disponibilizados por meio dos impostos que a gente paga, que realmente sejam utilizados de uma forma eficiente, eficaz e efetiva para a sociedade, principalmente dos municípios cearenses. Você vê a importância de um seminário como esse promovido pelo TCM? Bem, primeiro, capacitar os vereadores, presidentes de câmara, que são gestores, junto com os prefeitos. E isso é importante, por quê? Porque nós estamos num movimento de transparência, de efetivar de uma vez por todas a lei da ficha limpa e orientar os presidentes de câmara e prefeitos é importante para que as cidades tenham bons prefeitos e bons vereadores. Falar em orientação, a UVC também vai promover um evento como esse no final do mês de abril. Esse evento também tem esse caráter? Com certeza, a UVC tem feito vários programas, várias capacitações e esse congresso, que será em Caucaia, no Vila Galé Cumbuco, ele vai ampliar ainda mais esse conceito de transparência, de credibilidade que a lei da ficha limpa vai trazer para as eleições de 2012. Vamos ter também um aumento do número de vereadores nessas eleições. Vai ser uma eleição muito importante, não só para eleger os gestores, como novos vereadores. Quantos novos vereadores nós teremos aqui no estado do Ceará? Nós teremos quase 400 novos vereadores. Poderíamos ter mais, porém alguns decidiram não aumentar, outros aumentaram menos do que o que poderiam. E ao mesmo tempo nós... com esses novos vereadores vamos ampliar a representatividade das pequenas comunidades, dos pequenos distritos, dos pequenos bairros e dos grupos que ficaram de fora das câmaras nas eleições passadas. O que você achou da interferência do Tribunal Eleitoral em não aprovar os plebiscitos para a emancipação de municípios? Eu achei uma questão técnica, eu visualizei assim. Politicamente falando, não foi bom por conta de que municípios, distritos como Jurema, como Pajuçara e outros mais, têm condições de ser cidade. Inclusive, tem cidades hoje no estado do Ceará que, pelas regras que estão lá, não seriam cidades, voltariam a distritos. Então, a gente está muito tranquilo e acredito que foi uma questão técnica. Na hora que seja resolvido isso, haveremos novos municípios, se Deus quiser. Prefeita, qual a importância desse momento do TCM falando de boas práticas na gestão pública nos vários municípios do estado? Olha, esse momento é muito importante, né? E o conselheiro Manuel Veras, como presidente do TCM, está de parabéns em sua gestão com essas iniciativas que têm como objetivo a orientação, uma medida, né, preventiva. Então é muito importante. Amanhã também, na capacitação com relação ao portal de licitação, esse mesmo seminário indo para as regiões, né, quem não teve a oportunidade, né, de vir aqui hoje, mas vai poder ter acesso a essa cartilha que o tribunal elaborou de boas práticas de gestão. Então, eu considero assim fundamental, o papel do tribunal de orientação, de prevenção e não só de punição. Então, ele realmente está de parabéns e as administrações também. Prefeita, qual é a posição da APRESS com relação às ações do Ministério Público contra prefeitos que estão cometendo irregularidades? Olha, a nossa posição sempre é de orientação aos nossos gestores. Quando essa punição, né, ou essa ação, ela respeita o direito à defesa, o direito ao contraditório, né, nós estamos ali apoiando. Se não respeita, a gente também luta, né, pelos nossos gestores para que eles tenham essa garantia, que é uma garantia prevista na nossa Constituição. Então não se condena sem apurar, sem ter toda essa oportunidade de defesa do gestor. E quando a coisa
vai logo para a imprensa, né, sem esse direito, a gente vê que prejudica muito a pessoa que é um ser humano, que tem família, que tem assim toda uma relação na sociedade e de repente você acaba com uma pessoa sem ele ter a oportunidade, né, de realmente se defender. Mas o que foi errado realmente tem que ser apurado, tem que ser punido, né? Agora, se não houver erro, né, então por isso a gente defende que toda essa ampla defesa seja garantida. Prefeito, o General Sampaio com certeza está fazendo o dever de casa, não tem medo de nada e está pronta para fazer a transmissão de cargo. Com certeza, né? Nós trabalhamos sempre nesse sentido, com zelo ao recurso público, levando todas as políticas públicas, né, que a população merece. General Sampaio, eu estou à frente do município há 7 anos, né, estou no 8º ano, tive a oportunidade de reeleição, então sou suspeita, né, para falar, mas os dados, os prêmios, os reconhecimentos que a gente já tem alcançado comprovam, né, que o município vem melhorando, né, a comunidade está feliz e estou assim, né, com aquela sensação de dever cumprido para entregar um município melhor, né, do que a gente encontrou, né, e realmente farei isso com a maior responsabilidade, né, para que o novo gestor ou nova gestora, né, possa dar continuidade ao trabalho de uma forma bem tranquila. Prefeito, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o Prêmio Prefeito Empreendedor. A senhora, município de General Sampaio, foi escolhida em 2º lugar. O primeiro lugar foi Itauá, 2º lugar General Sampaio, 3º lugar Caucaia. Quer dizer, um município pequeno como General Sampaio ultrapassou Caucaia, um grande município da região metropolitana. Que ações foram estas? Na verdade, cada município aí trabalhou um tema, né? E General Sampaio vem fazendo um trabalho no desenvolvimento rural, onde se está tirando as famílias da situação de pobreza, da situação de miséria, através de pequenos projetos com capacitação, com infraestrutura, com condições de ter o crédito, enfim, a organização de cadeias produtivas, né, que no nosso sertão são fundamentais, né? Então são pequenos projetos que talvez alguém até diga, mas isso é muito pequeno. Mas na nossa visão é tudo muito grande, né, e de muito valor, porque trabalhamos a apicultura, trabalhamos a avicultura caipira, a piscicultura, a pesca, enfim, atividades, a horticultura, né? Então antes lá o agricultor familiar, ele apenas plantava o roçado e se a chuva viesse muito bem, se a chuva não viesse, era aquele horror, né? E mesmo com a chuva, apenas com o seu plantio, ele não tinha uma garantia alimentar, né, para todo ano. Então, com essas atividades alternativas, né, e a gente realmente incluindo cada vez mais as famílias nesses projetos, hoje a gente vê uma realidade diferente, onde não tem mais pedintes na rua, onde essas famílias estão tendo alimento saudável, estão tendo um dinheirinho também, porque elas vendem o excesso da sua produção para ter uma vida digna, né, ter uma vida de qualidade. Então não estamos vendo problema de desnutrição e por aí vai, né? Isso com o potencial que já existia no município que faltava ser valorizado, né? E essas pessoas também precisavam de apoio e é isso que está acontecendo. Então acho que o SEBRAE verificou isso, né, em loco, avaliou, entrevistou famílias e tudo mais. E daí nós tivemos nessa honra de ter aí esse 2º lugar do prefeito empreendedor, né? Então isso é muito bom e a gente fica muito feliz por isso. Neste momento é a ação ordinária, é a ação vamos trabalhar para ser vocês para realmente garantir uma boa transição no final do ano, certo? Então eu queria agradecer a todos, chamar a atenção dos vereadores, como fundamental, essa questão de fixação do salário do vereador tem que ser feito antes das eleições este ano. Não pode deixar para pós-eleições, ele está tudo aqui na cartilha, orientando como fazer. Então, exatamente para que as pessoas não tenham suas leis posteriormente questionadas pelo próprio tribunal. Aqui está, a gente está chamando a atenção, essa é a
ASPEC Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior.